Fala, galera! Fala, jovem! Chegamos finalmente na Alemanha. Não é um país novo pra gente. Se você é seguidor, você sabe que a gente já esteve aqui, hein? A gente esteve na cidade de Trier ou Treveris. Inclusive, se você não viu esse vídeo, clica aqui ou aqui. Eu não sei onde ele vai estar, mas clica para assistir, porque é uma cidade muito bacana. Mas hoje a gente está onde? A gente está aqui na capital da Alemanha. Estamos em Berlim e vamos passar 2 dias. 3 dias. 2, 3? 2 dias 2 e dias e meio. meio. É isso aí, então segue, não vai perder nada, porque tem muita coisa bacana para começar a partir de agora. Bora! Where are you now? When my fears are worse than ever. When the night goes on forever. When I'm losing track. E a gente começa o nosso tour aqui por Berlim, no Portão de Brandemburgo, que é um dos principais pontos turísticos da cidade. Vale dizer que esse portão, na verdade, esse portal gigantesco atrás de mim, foi criado em 1791. Para quê? Com o simples intuito de ser uma passarela para o rei entre o seu palácio e o jardim que está ali atrás. É um jardim enorme, inclusive, que depois a gente mostra para você também. E esse portão ficou muito famoso depois disso por ser uma passarela, desfiles das vitórias nas guerras. Então, Napoleão Bonaparte já passou por aqui, as tropas de Hitler passaram por aqui também. E hoje é uma passarela para milhares de turistas durante todo o ano, que assim como nós, estão aproveitando esse visual que é muito bacana, muito lindo. Vale dizer também que, durante a Guerra Fria, esse portão ficou do lado soviético, ficou do lado oriental, ou seja, durante quase 30 anos ele ficou meio esquecido. A galera do povo ocidental não tinha acesso a ele. Então, com o fim da Guerra Fria, ele foi aqui reformulado, ele foi pintado, colocar essas luzes bonitinhas que a gente consegue enxergar hoje. Seria uma tristeza, né, perder acesso a esse lugar tão bacana. Ooh, I light you away. I'm reaching, but I can't touch your face. The distance gonna make me insane. It's so cool. Jovem, e entre um ponto turístico e outro, a gente passou nessa praça aqui, que chama Potsdamer Platz. E o interessante dessa praça é que todos os prédios que vocês estão vendo no redor foram construídos após a queda do Muro de Berlim. Ou seja, esses prédios têm mais ou menos 20 anos, alguns muito menos. E isso acabou virando um ponto turístico, porque dentre as cidades com tanta história, essa é uma região de prédios muito novos. Dizem que aqui dentro até um semáforo é ponto turístico, porque parece que o primeiro semáforo da Alemanha inteira foi instalado ali dentro. In the midnight hour, saying I'll be fine. Where are you now? E a segunda parada do nosso tour pelas memórias da guerra é mais um que os alemães chamam de locais de lembrança. São lugares que documentam os horrores praticados pelos nazistas. Esse complexo se chama Topografia do Terror, que só pelo nome você já deve imaginar que seja um lugar bem pesado. E a Topografia do Terror fica em um complexo que abrigava várias instituições que coordenavam o terror que os nazistas assolavam pelo mundo. Então aqui ficava a sede da Gestapo, que era a polícia secreta de Hitler, da Schutzstaffel, ou SS, que era uma tropa paramilitar que foi responsável pela maioria das atrocidades cometidas aos judeus no mundo inteiro. Esses prédios, que não existem mais, foram praticamente destruídos pelos bombardeios durante a Segunda Guerra e hoje funcionam meio que como um museu a céu aberto. E aqui atrás de mim, como vocês podem ver, está um pedaço ainda do Muro de Berlim, né, que resta. E aqui, dentro desse pedaço do muro, na verdade, acredito que seja aqui embaixo, tem uma exposição que ela é recorrente, chamada Berlim 1933 a 1945. Que ela mostra a propaganda nazista desde a sua ascendência e sua derrocada. E a gente vai dar uma olhada agora como é que é e mostra para você também. Essa exposição foca em um período crítico da história alemã e mundial, abrangendo os anos em que os nazistas estiveram no poder, destacando como a cidade se tornou tanto o centro da propaganda nazista quanto o palco de seu terror sistemático contra aqueles considerados inimigos do Estado. A exposição explora diversos aspectos da vida e política em Berlim durante esse período, desde a ascensão de Hitler ao poder em 1933 até a queda do Terceiro Reich em 1945. Ela detalha como os nazistas usaram a propaganda eficazmente para moldar a opinião pública, promover sua ideologia e justificar as suas ações, incluindo a perseguição
perseguição e o extermínio de judeus, opositores políticos, pessoas com deficiência, homossexuais e outros grupos minoritários. Documentos históricos, fotografias, filmes e artefatos pessoais são utilizados para contar as histórias daqueles que viveram, lutaram ou morreram durante esses anos turbulentos. Fazer esse passeio só ratificou a importância que a gente precisa dar à fonte das informações, a veracidade das informações. Hoje a gente é bombardeado de informações todos os dias e muitas vezes nos deixamos levar por informações que são falsas. E assim propagamos o ódio, a discriminação, o racismo, tudo isso embasado em alguma coisa em que a gente acredita que é verdade. E falando no Muro de Berlim, eu vou te contar um pouquinho da história desse lugar emblemático. Vai que cai na prova do Enem desse ano. Já fica ligado, fica espertinho. Em 1949, teve o início da Guerra Fria. A Alemanha foi dividida em 4 zonas e, posteriormente, 2 países. Com o passar dos anos, a situação das Alemanhas foi ficando insustentável por conta da polarização global, que era representada pelo capitalismo e pelo socialismo, pela parte administrada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e a outra parte, a parte oriental, a parte socialista, administrada pela União Soviética. O que aconteceu? A parte ocidental era muito mais desenvolvida e muito mais moderna por conta do dinheiro que chegava dos Estados Unidos. Já a Alemanha Oriental era economicamente atrasada e seguia o modelo autoritário da União Soviética. O que aconteceu depois disso? A galera começou a fugir da parte oriental para a parte ocidental. Porque todo mundo queria ter acesso às mesmas coisas, via ali o sucesso que estava acontecendo na Alemanha Ocidental. Afinal de contas, apesar da divisão, ainda era um único país. Evidente que isso foi sendo visto pelas autoridades, não era de tão importância, até que começaram a fugir o quê? Pessoas influentes, como médicos, professores, doutores, cientistas. Essas pessoas começaram a fugir para a parte oriental também. Fez com que o governo da Alemanha Oriental, ajudado pela União Soviética, começasse a pensar em construir um muro. Primeiro foi levantada uma cerca de arame farpado e, posteriormente, foi criado um muro. A construção total do muro levou anos para ser feita, mas naquele momento foi um momento emblemático em que o exército já controlava a fronteira oficial da cidade. E você pode estar pensando, mas seus livros de trip, você falou que naquele dia, na surdina, levantaram a cerca de arame e fechou o perímetro de Berlim Ocidental. E se você estava fora de casa, se estava visitando uma tia do outro lado, o que aconteceu? Jovem, se você estava fora de casa, você perdeu. Teve famílias que ficaram anos e anos, quase 30 anos, sem se reencontrar, que foram separadas na construção do muro, na verdade da cerca e posteriormente o muro, e nunca mais se viram. Então, assim, foi uma parada muito doida mesmo. E somente em 1989 começou o processo de derrubada do muro. Principalmente porque a União Soviética já estava falida e com os dias contados, o que impactou fortemente o bloco socialista da polarização global. Entre eles, evidentemente, a Alemanha Oriental. O povo que vivia aqui, o que sobrou aqui, já fazia cada vez mais manifestações pela unificação das Alemanhas, tendo em vista que a economia da parte oriental estava completamente zoada mesmo. Dizem que tudo começou com um anúncio errado das aberturas das fronteiras. Que o porta-voz do Partido Socialista, sem querer, apertou o botão na hora que não devia e disse que as fronteiras iriam abrir no rádio liberado para todo mundo. Dizem que foi um engano, mas eu acredito que seja impossível ser um engano um cara que fez tudo certo a vida inteira. Mas a partir desse momento a população foi para a cidade, a polícia já não reprimia mais e começaram a quebrar o muro, voltando assim a unificar as Alemanhas. E essa casinha atrás de mim é mais um ponto turístico aqui em Berlim. Esse é o Checkpoint Charlie, que era um lugar que marcava a fronteira entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Na verdade, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Esse lugar ficou muito famoso na história, porque lá nos idos de 1960 alguma coisa, teve uma foto aqui emblemática, um momento emblemático. Tem uma foto que a Mandinha vai deixar aqui para vocês, que era o confronto dos tanques americanos contra os tanques russos, os tanques soviéticos. Ficaram aqui durante alguns minutos se confrontando, beirando a Terceira Guerra Mundial, mas que receberam ordens do Kremlin e ordens da Casa Branca para desfazer aqui esse mal-entendido e voltar aos seus lugares, evitando assim mais uma catástrofe mundial.
Então esse lugar ficou muito famoso aqui, a galera vem tirar foto. Geralmente tem alguns atores aqui fantasiados com roupinhas de soldados e tal. Dizem que a foto é bem carinha. A gente hoje não tá vendo esses carinhas, mas a gente vai tirar nossa foto ali. Mas é bacana você ficar ligado aqui nas referências que tem aqui por perto também. Um pouco mais à frente tem resta uma estrutura do que foi o Muro de Berlim, do lugar que era dividida a cidade. Tem um museu aqui chamado Checkpoint Museum, ou Museu do Muro de Berlim, que tem alguns restos de materiais e artefatos que as pessoas usavam para tentar atravessar esses muros. Então, mais um pouquinho de aulinha de história e cultura com esses Lift Trip aqui da Segunda Guerra, da Guerra Fria. Galera, além de tirar a sua fotinha com a sua câmera tradicional de celular, também temos aqui, ó, um jornalzinho que saiu com as nossas fotos. Eu acho que ela é uma estudante de fotografia, não sei, mas é de graça. Ficou muito legal. Na verdade, estou conversando com ela que ela está me explicando que é para doação, o projeto que eles estão fazendo, né, tirando fotos pelas ruas de Berlim. E todas as doações são para as vítimas da guerra da Ucrânia. Isso achei muito legal. E aqui, a mais ou menos 25 metros do Checkpoint Charlie, tem um pedaço do que era o Muro de Berlim. Aqui, ó, no chão tem uma marcação do lugar que dividia a parte ocidental da parte oriental da cidade. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da história, vai ali no Checkpoint Charlie e vem aqui botar um pezinho no meio da cidade aqui, ó. Você pode dizer que você era ocidental e oriental em Vasco Versa. Until we make up, kissing until we break up, watching the drama, watching the drama. And I flatter all the boys, make them think they got a choice now. And I look in their eyes and I lower my voice now. Galera, estamos aqui no East Side Gallery, que é um dos lugares mais tradicionais para quem visita a cidade de Berlim. Nada mais é do que a maior parte do Muro de Berlim que restou após a demolição. São aproximadamente 2 quilômetros e virou uma galeria a céu aberto. Todos esses painéis foram pintados por mais de 20 artistas do mundo. E é muito bacana você poder caminhar por aqui e se enriquecer de arte e cultura. Aqui atrás de mim está um dos pontos principais dessa visita, que é um memorial do Holocausto. Se vocês repararem aqui, esses blocos de concreto, eles foram criados como se fosse um cemitério. Eles representam os mais de 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Esse memorial foi criado em 2004 e aqui embaixo dessa estrutura pouco claustrofóbica tem o Museu do Holocausto. O museu está aberto diariamente de 10 às 8 da noite e é de graça, mas se você quiser enriquecer um pouco mais a história, compre um audioguia, que é o que a gente vai fazer por apenas 4 euros. O Memorial do Holocausto fica muito pertinho do nosso Airbnb. A gente está hospedado aqui no bairro de Mitte e o Memorial do Holocausto fica aqui bem pertinho. A gente veio caminhando. Galera, aqui na parte de fora do Museu do Holocausto, Memorial do Holocausto, a gente pode andar por entre esses blocos de concreto onde a gente tem uma sensação um pouco claustrofóbica, né? E eu até perguntei pro carinha aqui do museu qual era o objetivo desses blocos terem tamanhos diferentes, né? Eu pesquisei algumas coisas. Ele falou que é a livre interpretação. Então, cada um que anda por aqui consegue ter a sua própria experiência, a sua própria sensação. Mas o mais importante que eu achei, e super concordo, é que esses lugares são muito necessários para que a gente possa lembrar sempre do que aconteceu aqui e nunca mais repetir essa história tão triste. Muito impactante. Realmente, uma coisa é a gente ler sobre a história, né? A gente estudar nos livros, enfim. Outra coisa é a gente poder ver histórias reais
Aqui tem muitas cartas das pessoas que passaram por esse período, sobreviventes, pessoas que já sabiam que iam morrer e deixaram escrito para suas famílias se despedindo. Então, assim, é um lugar realmente para você vir, se aprofundar na história e lembrar disso na hora que você for votar, porque tudo começou como uma questão política e acabou virando um genocídio. Esta exposição subterrânea detalha as histórias pessoais de judeus perseguidos e assassinados, incluindo famílias inteiras, através de documentos, fotografias, cartas e diários. Ela fornece uma visão profunda sobre as vidas individuais que foram destruídas e os destinos diversos que os judeus enfrentaram em toda a Europa durante o nazismo. E agora que você já conheceu um pouco mais desse triste passado de Berlim, a gente vai te mostrar como é a Berlim nos dias de hoje. Uma cidade que abraça outros povos, outras culturas e está disposta e aberta a toda e qualquer pessoa. Então se inscreva no canal e fique ligado, porque no próximo vídeo a gente vai te mostrar muito mais de Berlim.